Petkovic preparado para fazer a cobrança, levantou na grande área, na segunda trave, toque de cabeça! Gol! É do Vasco! Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que é decisivo para o nosso Vascão, né? É quase tão decisivo quanto esse jogo de 2004 que eu mostrei aí na abertura do programa. Para mim, o jogo mais importante entre Atlético Paranaense e Vasco, pelo menos no que se refere a Campeonato Brasileiro, né? Quando a gente fala de Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, então, eu me remeto logo a essa partida de 2004 aí, que a gente acabou vencendo com um gol do Henrique ali no meio do segundo tempo, e que foi a primeira vez em que o Vasco ali se viu com chances reais de ser rebaixado. Esse jogo aconteceu há 14 anos atrás, então muita gente aí não estava viva ou não acompanhava o Vasco ainda nessa época, mas quem já acompanhava com certeza se lembra dessa partida porque ela foi emblemática, né? A gente tinha acabado de sair daquela fase gloriosa do Vasco, né? Campeão de Libertadores, bicampeão brasileiro, campeão da Mercosul, Rio-São Paulo. O que você imaginar aí essa fase gloriosa do Vasco que começou ali em 97 e vai até o ano 2000? E ali, a partir de 2001, começa a decadência do Vasco, que vai atingir seu ponto ali mais baixo até então, em 2004, um campeonato onde as chances do Vasco ser rebaixado foram reais. Para vocês terem ideia, o Vasco chegou na penúltima rodada, né, faltando 2 jogos para acabar, o Vasco precisava garantir 3 pontos para não ser rebaixado e ia enfrentar só o primeiro e o segundo colocado no campeonato. Acabou enfrentando 2 vezes o primeiro colocado, né? Porque enfrentou o Atlético Paranaense, líder da competição, na penúltima rodada. Como venceu, o Santos ultrapassou o Atlético Paranaense e a gente enfrentou de novo o líder na última rodada. Mas basicamente foi isso aí. Vocês estão reclamando da tabela do Vasco agora, nesse campeonato? Olha como que estava em 2004. A gente precisando de uma vitória a qualquer custo e enfrentando o Atlético Paranaense, então líder do campeonato em São Januário, e na última rodada o Santos na Vila Belmiro. Bom, qualquer um com aquela tabela falava, o Santos na Vila Belmiro jogando pelo título vai ser impossível de vencer. A nossa chance vai ser mesmo jogando em São Januário. E aí, como vocês viram no gol do começo, num belo cruzamento do Petkovic na cabeça do Henrique, a gente acabou vencendo aquela partida. O Petkovic que foi fundamental naquele ano de 2004 para garantir a gente na primeira divisão. Quer dizer, não é de hoje que o Vasco fica dependente de um jogador só, um jogador talentoso, para livrar o time da barafunda. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho, repito, que esse jogo aí de 2004 foi o jogo mais importante da história entre Vasco e Atlético Paranaense, pelo menos é o que está mais marcado na minha lembrança, e essa partida de hoje me remete muito àquela, né? Apesar de não ser tão decisiva, porque aquela partida lá era matar ou morrer. Se o Vasco perdesse, provavelmente estava rebaixado pela primeira vez na história, mas vencendo também, se livrou automaticamente. Uma vez que ele venceu o Atlético Paranaense, ele foi para a última rodada já para jogar amistoso contra o Santos. Lembro até que esse jogo contra o Santos, eu vi lá em Cabo Frio, sentado num quiosque, de boa, com a cervejinha. Situação muito oposta à do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Esse ano a partida, ela não é tão decisiva. Primeiro porque se o Vasco vencer, não vai estar livre do rebaixamento. A gente dá um passo grande para conseguir permanecer na Série A, mas ainda vamos ter que buscar mais um pontinho ou outro ali para confirmar essa permanência, né? Arrisco até dizer que se a gente vencer o Atlético Paranaense hoje, a gente não precisa nem mais vencer no campeonato para permanecer na Série A. Porque com 3 empates ou até mesmo 2 empates, se bobear, a gente já se garante na Série A. Não sei. Mas se a gente perder, o que é o principal, em 2004, se a gente perdesse, a gente estava rebaixado automaticamente. Dessa vez, também não vamos estar ainda. A gente ainda vai poder buscar esse resultado em outras partidas. Mas vai ficar cada vez mais uma missão impossível, né? Vamos ter que começar a se fiar em vitórias fora de casa que nunca vieram,
vitórias contra times melhores colocados e mais talentosos do que o Atlético Paranaense. Então, vai ficar bem complicado. Isso a gente tem que assumir. E eu não sei se é porque eu lembro muito desse jogo contra o Atlético Paranaense, onde vencer o Furacão parecia muito mais difícil e a gente venceu. Não sei se é porque o próprio Atlético Paranaense, apesar de estar fazendo uma boa campanha esse ano, a boa campanha dele se resume basicamente aos jogos dentro de casa, onde ele venceu a maioria, venceu muitos de goleada, mas fora de casa eles não são tudo isso. O único clube que ainda não venceu no campeonato sem ter o mando de campo é o Atlético Paranaense. Então não sei se é isso que dá uma confiança para mim também, porque do lado do Vasco, eu realmente admito que a situação está complicada. A gente vem com vários desfalques para essa partida, né? O jogador mais talentoso do time tá fora do jogo, mas eu acho que primeiro, tá todo mundo muito consciente do quão decisivo esse jogo de hoje é. A diretoria tem consciência, tanto que baixou o preço dos ingressos, a torcida tem consciência também, tanto que já lotou os ingressos, São Januário vai estar lotado, a torcida vai ser fundamental para empurrar esse time do Vasco para frente, e eu espero que os jogadores também tenham essa consciência, né? Entrem em campo dando tudo, se entregando ao máximo, deixando a vida em campo ali, porque hoje vai ser decisivo, hoje é a final do campeonato. Se o Vasco não vence essa partida, até pelo ânimo da torcida e dos jogadores, vai ficar muito complicado. Então é fundamental o Vasco sair com os 3 pontos de São Januário hoje. Eu espero que os jogadores tenham essa noção, entrem focados, entrem dando tudo e a gente saia com os 3 pontos de São Januário. Mas vamos falar então sobre a provável escalação do Vasco aí, até para a gente ver como é que a gente pode chegar a esse resultado hoje aí. O Valentim deve repetir hoje a mesma formação que ele vem usando nas últimas partidas, só substituindo pontualmente os jogadores que, por um motivo ou por outro, não vão poder atuar. Como, por exemplo, o caso do goleiro. A gente vai de Fernando Miguel hoje, porque o Martin Silva, como vocês bem sabem, além de ter tomado o 3º cartão amarelo contra o Grêmio, além de estar servindo a seleção uruguaia em jogo amistoso, também, depois daquele frango que decretou nossa derrota, se bobear, mesmo se ele não tivesse suspenso, se ele não tivesse convocado, era capaz de ser barrado, né? Enfim, acabou sendo conveniente até a convocação e a suspensão. Agora, o Fernando Miguel vai ter 3 partidas aí para mostrar mais segurança na meta vascaína, se mostrar um goleiro em melhor fase, e aí, que nem eu venho defendendo aqui há alguns vídeos já, ficar até o final da temporada. Eu vi muita gente batendo sem dó no Martin Silva, muita gente protegendo muito o Martin Silva também. Eu, mais uma vez, fico aí no meio do caminho, né? Eu acho que não tem porquê a gente ficar massacrando o Martin Silva como se ele fosse um goleiro de segunda linha. Ele já fez grandes atuações pelo Vasco, tem uma história no Vasco, e eu acho que até por isso merece respeito do Vasco e dos vascaínos também. Tem crédito, como o pessoal diz. Agora, se tem crédito, não é ficar bancando a titularidade dele a qualquer custo. Não. Ele está numa fase muito ruim, está numa temporada muito ruim, não está passando segurança, está falhando com muita frequência. Então, tem que ser preservado. Até para a gente preservar a imagem do Martin Silva, ele tem que ir para o banco de reservas. Por mais que não estivesse em uma fase, já seria muito perigoso pegar ali nas 2 rodadas finais e botar o Martin no time de novo, né? Porque ele sempre volta mal da seleção uruguaia, 2 jogos para ele pegar ritmo, ele já teria acabado o campeonato. Por mais que talvez ele jogue de titular, né? Como ele foi convocado justamente porque o Muslera se machucou, não sei se ele vai ser titular do uruguaio, que faria ele pelo menos ficar em ritmo de jogo. Mas independente de ser ou não, também não quero saber lá da seleção do Uruguai, eu acho que o Fernando Miguel, ele tem a grande chance da carreira dele aí, da história dele no Vasco, né? Se ele, nessa sequência de 3 partidas, fizer boas atuações seguras, não cometer grandes erros, eu acho que a tendência é sim o Valentim manter ele para as 2 rodadas finais, e aí a gente vai de Fernando Miguel até o final da temporada. Vamos torcer para ele fazer uma boa atuação hoje, não tomar gol, já vai ser um passo importante para a gente sair com a vitória de São Januário. Na lateral direita, a gente deve ter mesmo aí o Luiz Gustavo, saiu machucado, sangrando pra caramba do jogo contra o Grêmio, mas o cara é um guerreiro, o cara realmente dá tudo, se entrega em campo, né?
se ele não é um jogador mais talentoso, se ele é meio estabanado. Por outro lado, a gente não pode reclamar da entrega dele em campo. Acaba muitas vezes terminando o jogo esgotado, porque o cara realmente deixa tudo no campo, que é o que a gente quer ver em todas as posições, né? Então vai lá mais uma vez para campo aí. É nosso melhor lateral direito, por pior que seja, né? Por mais que deixe a desejar nas atuações, é o melhor que a gente tem para hoje. Do seu lado ali na zaga, a gente deve continuar com o Oswaldo Henrique, porque o Wesley continua afastado pelo departamento médico. Aquilo que a gente já comentou aqui outras vezes, né? O jogador sente um desconforto na coxa, aí é poupado de um jogo para se recuperar para o próximo. Quando chega o próximo, ele ainda não está recuperado e fica aquela confusão. De repente nem joga mais na temporada e no começo tudo se originou de um desconforto na coxa que nem foi identificado pelo exame. Sabe, eu não gosto de ficar criticando o departamento médico, eu não me sinto com propriedade para discutir questões médicas, porque eu não sou formado nisso, mas é difícil para o leigo aqui aceitar tanta gente machucada, tanta gente fora por tanto tempo e pelas situações mais esdrúxulas. Sentiu um machucado que nem foi identificado no exame e fica de repente vários jogos sem jogar. Tantos casos, né? Não é um, dois casos, toda hora tem um jogador diferente com esse problema. Então, das duas, uma. Ou é o erro do departamento médico agora para tratar desses caras, ou foi lá no começo, quando contrataram o jogador, que ele faz os exames antes de ser aprovado, e o departamento médico aprovou. Porque hoje a gente está trazendo um monte de jogador podre pro elenco, ou então o que está acontecendo no departamento médico? O cara entra com um ralado aqui, quer passar um mertiolate e sai depois de 9 meses só. Isso aí tá muito errado, né? Menos mal que o Oswaldo Henrique vem fazendo partidas razoáveis, né? Não dá muito para reclamar da atuação do Oswaldo Henrique. E vai ter hoje ao seu lado o Leandro Castan, que vinha fazendo boas partidas, acabou desfalcando a gente contra o Grêmio por conta do terceiro cartão amarelo. E a gente sabe, né? Quando você tem como dupla de zaga um grande jogador, o seu futebol acaba até crescendo também. Então vamos torcer para o futebol do Oswaldo Henrique crescer com o Leandro Castan, que vai ter uma missão muito difícil hoje, né? Porque além de ajudar aí o companheiro de zaga, ele vai ter que ajudar o setor esquerdo ali, que penou muito contra o Grêmio. Ramon, Ricardo Graça, o Marrone que voltava para compor ali, os três foram completamente desenvolvidos pelo setor direito ali do Grêmio, pelo Léo Moura, vovô Léo Moura, botando todo mundo no bolso. Então, eu espero que com o Leandro Castan voltando ali no setor, acabe essa bagunça, né? Seja lá quem for do Atlético Paranaense que for cair por ali, espero que o Leandro Castan dê uma segurada na onda, ajude o Ramon, que vai ser nosso lateral esquerdo hoje, a fazer uma atuação um pouco melhor, porque ele vinha crescendo de produção, né? O Ramon, desde que voltou de contusão, não vem fazendo grandes partidas, mas tinha-se uma percepção de que ele vinha melhorando aos poucos, e aí contra o Grêmio foi aquele desastre. Coincidentemente ou não, foi a partida em que o Castan não estava ali para dar um backup para ele. Então vamos torcer para hoje o Ramon voltar a jogar um pouquinho melhor, né? Se não dá para cobrar uma grande atuação do nosso capitão, vamos torcer para ele pelo menos não comprometer muito ali pela lateral esquerda. Do meio para frente, que nem eu falei, a tendência é o Valentim repetir o time o mais próximo do que ele conseguiu fazer nas últimas partidas, tanto em nome de jogadores quanto em disposição tática. Eu acho um erro, eu faria um pouco diferente, mas vamos falar qual vai ser a escalação que ele deve levar a campo hoje aí. O William Maranhão deve continuar como primeiro volante, e nisso aí eu concordo. Tenho lido muitas críticas ao William Maranhão aí nos comentários, eu acho elas um pouco exageradas. Não é um grande volante, no mundo ideal não seria um jogador do Vasco, nem para ser reserva, mas diante do que a gente tem à disposição no elenco do Vasco hoje, eu acho que ele deve mesmo ser o titular, pelo que ele entrega na marcação, na parte defensiva. Ele com a bola nos pés realmente deixa a desejar, mas eu acho que na função primária de volante ali, que é destruir as jogadas, ele tem atuado bem. O Andrei também tem sofrido muitas críticas, também acho que são exageradas, tem feito partidas boas, na minha opinião. A princípio, ele vai ser o companheiro de volância ali do William Maranhão. Mais à frente, a gente deve continuar
com o Thiago Galhardo, ganhou a titularidade na última partida contra o Grêmio, já tinha feito uma boa partida contra o Fluminense quando ele entrou durante o jogo, né, no decorrer da partida, e vamos torcer para ele ter mais uma grande atuação essa noite. Ele traz para o Vasco, que eu já falei, não é um jogador super talentoso, não é um jogador acima das críticas, mas ele traz ali uma velocidade e também uma verticalidade, né? Ele pega a bola, ele já busca o ataque, ele sempre sai correndo pro ataque, às vezes isso até atrapalha o time, mas no cômputo geral, avaliando o resto do time, eu acho que faz falta um jogador com as características do Thiago Galhardo, e por isso que a entrada dele ajudou bastante a equipe, né? Tem ajudado bastante a equipe. Vamos torcer por uma boa atuação dele hoje, até porque daí pra frente a coisa começa a ficar mais complicada. O Pikachu tomou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, desfalca a gente essa noite, deve ser substituído pelo Rildo, que aparentemente, finalmente, foi liberado para jogar os 90 minutos, já tinha voltado ali contra o Fluminense, mas até então, entrando no segundo tempo, parece que agora já se condicionou para jogar os 90 minutos. Tomara, não quero ver o Rildo saindo no meio da partida por contusão ou qualquer outro motivo. E pela outra ponta, deve continuar também o Marrone, né, que tem sido titular da posição. Não sei se, como o Rildo gosta de jogar pela esquerda, vai haver uma troca aí, uma inversão, o Marrone vai para a direita e o Rildo vai pela esquerda, ou o Valentim vai deixar o Marrone, o garoto que está se firmando ali pela esquerda, naquela posição mesmo, para não inventar, para não mexer no esquema que a gente falou, e botar o Rildo improvisado ali pela direita. E finalmente na frente, o grande desfalque, realmente a parada que me tirou do sério, tirou todos os vascaínos do sério, eu acho aí, essa semana, a barração, não é a barração, mas o corte do Maxi Lopes, do ataque, do comando do nosso ataque, deve ser substituído aí pelo André Rios, o Maxi Lopes que cortou o pé no jogo contra o Grêmio e aí não vai poder jogar. Isso aí me irrita, me revolta em dois aspectos, né? O primeiro, o azar do Vasco. A gente estava preocupado do Maxi Lopes acabar desfalcando o Vasco por causa de cartão amarelo, porque ele está pendurado, né? Não tomou cartão amarelo e vai acabar desfalcando o time por uma contusão, por um corte no pé. Vai desfalcar o time hoje, deve desfalcar o time contra o Corinthians, e quando voltar contra o São Paulo, volta suspenso ainda. Quer dizer, se toma um cartão amarelo contra o São Paulo, já desfalca de novo contra o Palmeiras. Então, pior cenário possível por causa de um corte no pé. Cara, eu fico me perguntando o que o cara do Grêmio tinha na chuteira. Ele tinha um canivete no lugar do pino da chuteira? Porque ele conseguiu cortar chuteira, conseguiu cortar meia e ainda abriu um buraco lá que precisa dar 7 pontos, que ele vai ficar fora do jogo por uma semana, sabe? É impressionante. Realmente o azar do Vasco nesse caso aí é impressionante, né? E não deixa aqui de novo, assumindo toda a minha ignorância médica, mas, cara, não me deixa de impressionar que um corte no pé, no peito do pé, vai tirar o jogador de campo, sabe? Não é possível que a medicina esportiva não tenha evoluído a ponto dos caras não conseguirem. Eu sei, o pé vai ser meio doído, pode abrir o ponto, mas caramba, não tem uma colinha especial ali, imobiliza aquela parte do pé, enche de atadura, passa uma linha 10 ali na hora de costurar, faz alguma coisa mais firme para garantir que os pontos não abrem e que o Maxi Lopes possa entrar no mínimo no sacrifício. Eu acho que o Maxi Lopes seria um caso de botar o cara no sacrifício e se não desse, com 10 minutos você tira o jogador, né? Botou o Max, o cara jogou 10 minutos, viu que não vai conseguir, tá sentindo muita dor no pé, manda ele xingar o juiz para tomar um amarelo, aí já cumpre suspensão e pelo menos quando voltar contra o São Paulo, volta zerado, né? Teria pelo menos essa vantagem. Mas enfim, não vamos ter Maxi Lopes hoje. Ainda bem que essa notícia saiu depois que os ingressos já estavam todos esgotados em São Januário, porque não sei qual seria o tamanho do reflexo dessa notícia nas vendas, caso ela tivesse vindo um pouco antes, mas usar isso aí como mais um fator de superação, né? Espero que o André Rios, que está meio que lá no fundo do banco, né? Quando o Valentim entrou, ainda tentou fazer ali uma dupla André Rios, Maxi Lopes, não deu muito certo, deixou a equipe com muito pouca mobilidade, ele teve que acabar saindo. Eu espero que ele entre com a faca nos dentes hoje, jogue para provar que merece espaço nesse time. Nunca vai conseguir compensar a falta do Maxi Lopes, não tô esperando isso. Mas às vezes, cara, só precisa fazer um golzinho, né? De repente um golzinho é o suficiente para resolver a parada. E vamos torcer para mais do que o André Rios, o time e a torcida, todo mundo entenda
que é mais do que nunca necessário a superação, superar esses desfalques e dê tudo em campo, né? Dê tudo em campo, jogue tudo que precise pra gente sair com essa vitória aí. Essa formação aí nem seria a minha formação. Se eu fosse técnico, eu ia fazer algumas mudanças. Eu acho que se o Raul tem condições de jogar os 90 minutos, ele tem que ser titular dessa equipe. E se o Rildo, que ficou 6 meses parado e voltou a 2 partidas, tem, então eu acredito que o Raul também tenha. E se ele tem, ele tinha que entrar nesse time. Na minha opinião, ele podia entrar até no lugar do Pikachu, que não vem aparecendo tanto. Um dos motivos que a gente pode alegar para o Pikachu ter caído de produtividade é que ele tem que ajudar muito no apoio ali pela lateral direita, né? Voltar para recompor com o Luiz Gustavo. E aí, se a gente botasse o Raul nessa posição, ele poderia marcar com muito mais qualidade, recompor com muito mais qualidade o setor direito ali. E tem velocidade e tem habilidade também para, ofensivamente, jogar como um ponta ali. Seria a minha opção. E eu botaria o Rildo jogando pela esquerda. O Rildo também tem essa característica de ajudar bem na marcação, né? É mais experiente e é mais veloz do que o Marrone. Eu botaria o Marrone no banco, no caso. Pode ser que aconteça isso, vamos ver. Independente do que acontecer, fé, mais do que nunca, de que a gente vai sair com a vitória. Estou confiante de que ela virá. Vou me espelhar no jogo de 2004 aí e vou dizer que a gente ganha por 1-0, com o gol saindo ali pela metade do segundo tempo, por volta dos 25 minutos do segundo tempo, num cruzamento da direita. Não sei quem vai bater esse cruzamento, mas eu sei quem vai fazer o gol. Leandro Castan vai cabecear, vai fazer o gol e vai trazer mais uma vitória para o Vascão, mais uma vitória decisiva para manter a gente na primeira divisão. Pegou a visão? Essa é a minha expectativa aí para essa partida. Digam a de vocês no comentário e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada é errado, depois da partida a gente lança mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.